Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 546. O que? Não. O que houve com essa conversa repentina de ser um rei? Seong Ji-han olhou para as 3 cabeças parecidas com ele com olhos perplexos. Eu matei aquele elfo muito rápido antes? Ele a incinerou instantaneamente porque ela dizia, Ji-han, Ji-han. Ele deveria ter ouvido como ela fez isso. As cabeças que resistiram ao fogo vermelho. Comecei a falar novamente. Eu sou o rei dos humanos. Devo espalhar minha semente. Salve-me. Salve-me. Rei dos humanos e espalhando sementes? Sang Ji-han franziu a testa. Esta é a linha de assinatura de Gilgamesh. Mas não havia como ele voltar à vida, certo? Ele relembrou os momentos finais de Gilgamesh. Pouco antes da batalha final com o deus marcial. Gilgamesh, qual é o meu nome? Seu nome, Sang Ji-hun. Não, Ren, V, Sang Ji-han, espere, espere. Seong Ji-han, que assinou um contrato para salvar Gilgamesh depois de usá-lo completamente, mudou temporariamente seu nome usando privilégios de administrador. Então, ele perfurou o peito de Gilgamesh com a bandeira da Fênix, queimando-o completamente. Conhecer a tenaz capacidade regenerativa de Gilgamesh. Ele fez questão de não deixar nem mesmo cinzas para evitar problemas futuros. Naquele momento. Swish. Olhos vermelhos apareceram do vermelho azulado flutuando atrás das costas de Sang Ji-han. Este aqui é um fragmento de Gilgamesh. Como você o conhece? Ele é o receptáculo vermelho. Inicialmente, eu estava planejando usá-lo para criar o inferno. O navio vermelho. Parece que você também sabe disso. É por isso que queimei esse cara sem deixar rastros. A principal razão pela qual ele decidiu matar Gilgamesh com certeza em primeiro lugar. Foi por causa de seu presente, o vaso vermelho. Só de ouvir o nome parecia que ajudaria muito o administrador vermelho. Então, ele eliminou o problema antes que ele se tornasse um. Então é por isso que ele não tinha o presente do recipiente vermelho quando eu o revivi. Então você foi o culpado? Parece que sim. Eu simplesmente o explodi e fui embora, já que ele não tinha interesse sem o presente. Ao contrário de Seong Ji-han, que estava preocupado com a regeneração de Gilgamesh. O administrador vermelho simplesmente parou de explodi-lo e matá-lo. Então restariam fragmentos de seu corpo. Gilgamesh deve ter se regenerado através deles. Mas por que ele está aqui como meu chefe? Esse cara. Seong Ji-han olhou para as 3 cabeças, murmurando enquanto resistia ao fogo. Salve. Me. Espalhe. Semente. Eu sou rei. A outra parte falando sobre instinto de sobrevivência, desejo reprodutivo e ser rei como um papagaio. De alguma forma, ele não parecia estar em seu juízo perfeito. Parece que ele foi capturado no processo da Aliança Mundial das Árvores assumir o controle da humanidade. E agora ele está passando por experimentos biológicos. Parece que sim. Morto pelo administrador azul, depois revivido por vermelho e morto novamente. De alguma forma sobrevivendo, então Green veio e o capturou. Ele estava sendo espancado pelos 3 administradores sucessivamente. Aquele cara, ele realmente tem azar. Sang Ji-han pensou isso enquanto olhava para as 3 cabeças. A outra parte, completamente alheia à situação atual, continuou resmungando sobre os desejos de Gilgamesh. A julgar pelas suas habilidades cognitivas significativamente reduzidas, este não parecia ser o Gilgamesh completo. Talvez eles estivessem experimentando apenas um fragmento? Mas por que colocar esse cara em mim? Até agora, olhando para a quimera Seong Ji-han, ele pensou que era apenas mais um elfo maluco fazendo um experimento bizarro. Mas no momento em que apareceu o fragmento de Gilgamesh, a história mudou. Pode haver alguma intenção por trás deste experimento. Eu recomendo um exame detalhado dessa cabeça. Você pode recarregar o Stat Red com a árvore do mundo deste planeta de qualquer maneira, certo? Verdadeiro. O vermelho era atualmente uma estatística de habilidade transbordante de qualquer maneira. Não seria uma perda, mesmo que ele desperdiçasse um pouco em um exame detalhado aqui. 10 Stat Reds são consumidos. Zing. Um laser vermelho emergiu da espada de Sang Ji-han e examinou as 3 cabeças. Então, partindo da composição dos tecidos do corpo, vários pontos de dados foram derivados. E entre estes, fragmento da constelação Gilgamesh. Material principal para o projeto de criação Gift Blue Vessel. Havia algo que claramente chamou sua atenção. Navio azul. Seong Ji-han conhecia 2 presentes do recipiente. O receptáculo do vazio possuído por Yeon-se e o recipiente vermelho de Gilgamesh. No entanto, no projeto, a World Tree Alliance estava conduzindo. Eles estavam pesquisando como criar um novo navio azul? Eles estão tentando criar um recipiente azul em Gilgamesh, que já possui um recipiente como presente? Certamente mais fácil do que criar algo do nada. O administrador vermelho, vendo esta tentativa, continuou com interesse. Yggdrasil. Parece que ela quer roubar sua habilidade por qualquer meio necessário. Os fragmentos de Gilgamesh provavelmente estão sendo usados para criar o recipiente azul neste laboratório e em outros lugares. Estarão quimeras como esta sendo produzidas em massa em outro lugar?
Isso é desconhecido. Aquela quimera que se parece grosseiramente com você pode ser apenas o gosto deste dono de laboratório. Para ser honesto, ele não se importou com o que aconteceu com Gilgamesh. O problema era que o navio azul estava sendo criado usando-o como médium. Para descobrir mais detalhes, precisarei invadir mais locais com laboratórios. Pensando nisso, Sang Jihan levou à mão as 3 cabeças. Ele extraiu todos os dados que pôde de lá. Agora, ele estava planejando queimar diretamente as cabeças que resistiam ao fogo. Baque. Enquanto ele colocava a mão nas cabeças assim. Zumbido. Uma leve luz azul brilhou ali. Presente, recipiente azul, incompleto, detectado. Você pode adquirir um presente incompleto. Você quer adquirir o presente? Uma mensagem apareceu perguntando se ele queria obter o navio azul. Vamos ver até que ponto eles o desenvolveram. Mesmo que estivesse incompleto, foi desenvolvido o suficiente para ser adicionado como presente, por isso deveria ter alguma substância. Seong Jihan adquiriu o presente do Blue Vessel. Então, o player está completamente integrado ao Stat Blue. Presente, navio azul, foi atualizado. Talvez porque Seong Jihan fosse o administrador azul. O presente foi atualizado rapidamente e a etiqueta incompleta desapareceu. Ele abriu a descrição do presente. Presente, vaso azul, grau C. Um presente que pode conter Stat Blue. O limite superior aumenta além do limite existente, permitindo maior aproveitamento das habilidades. No entanto, devido à falta de material de base para o navio, o papel de conter o Stat Blue é limitado. O Blue Vessel elevou o limite superior do Stat Blue. Este foi um presente essencial para Seong Jihan, cuja habilidade atual estava estagnada em 999. Mas, embora possa conter Blue, por falta de material para fazer o vaso, a doação não pôde ser aproveitada de forma adequada. É por isso que é apenas nota C. Era como poder colocar água, mas não ter uma garrafa de água. Que desperdício. Enquanto Seong Jihan engolia sua decepção, o administrador vermelho falou. Se falta material, você não pode simplesmente obtê-lo? De onde eu tiraria isso? Tente desmontar o fragmento de Gilgamesh. Ah, certo. Plante. Quando Seong Jihan cerrou o punho, as cabeças desapareceram e... Uau! Algo foi sugado em sua mão. Junto com isso. Presente, Blue Vessel foi atualizado para grau B. O limite superior do Stat Blue aumenta em 30. À medida que o navio azul subiu para o grau B, o limite superior do azul também aumentou. 30. Seong Jihan verificou rapidamente sua janela de status. Lá, ele viu. O Stat Blue que estava parado em 999 agora subiu para 1029. Oh, isso é bastante útil. Como o Stat Blue era de classificação SS, sua pontuação de habilidade ficou em 999. Até agora, o crescimento de Seong Jihan tinha essencialmente parado. Nessa situação, o navio azul era o presente que ele mais precisava no momento. Até aquele tal de Gilgamesh pode ser útil às vezes. Neste momento, ele absorveu apenas uma parte do seu fragmento para mais 3-0. Mas se ele percorresse outros laboratórios e encontrasse mais fragmentos de Gilgamesh, poderia aumentar ainda mais o limite. Isso aumentaria automaticamente a quantidade de Stat Red que ele poderia controlar também. De agora em diante, devo me concentrar em invadir laboratórios de pesquisa. Não havia mais nada a ganhar atacando as árvores do mundo Renki D. Em vez disso, completar o receptáculo usando os fragmentos de Gilgamesh seria mais eficiente. Feito esse julgamento, Seong Jihan deixou o laboratório completamente incinerado. Agora, seu alvo era a árvore do mundo deste planeta. O administrador vermelho está aqui. Prepare-se para a batalha. Reforços chegarão em breve. Quando Seong Jihan se aproximou, um grande número de legiões de elfos esperavam por ele em posições defensivas. Talvez porque passei mais tempo do que o esperado no laboratório. Alguns reforços já chegaram. Recentemente, ele destruiu árvores do mundo em 5 minutos e saiu, então as situações terminaram antes que as legiões de elfos pudessem chegar. Mas neste planeta, com o laboratório de pesquisa, ele passou muito tempo por causa do navio azul, então o outro lado terminou os preparativos. Ainda. A menos que Yggdrasil intervenha diretamente, este nível não será suficiente. Uau! Enquanto Sang Jihan acenou com a mão uma vez, uma enorme onda de fogo surgiu e engoliu as legiões de elfos. Está chegando. A barreira. Ressoé com a árvore do mundo. Precisamos extrair todo o nosso poder para resistir ao administrador vermelho. Zing. Barreiras verdes surgiram simultaneamente para proteger as legiões. Porém, a onda de fogo os engoliu inteiros. Incinerou a maioria dos elfos na frente de uma só vez. Não importa quão elite fosse a unidade liderada pelos elfos antigos. Eles não eram uma grande ameaça para Seong Jihan, que usava livremente o poder do administrador vermelho. Um novo elfo chegará em breve, então terei que ir ao ferro velho da próxima vez. Quando ela saiu, a governadora Mia disse que um novo elfo chegaria dentro de algumas horas.
Então ele precisava terminar as coisas aqui rapidamente e voltar para casa. Depois que o novo elfo fosse despachado, ele não poderia deixá-lo no modo de assistir ao drama. Hoje vou apenas eliminar a árvore do mundo deste planeta e retornar ao corpo de Kim Ji-hoon. Decidindo encerrar a programação de hoje assim, Seong Ji-han continuou avançando. A linha de defesa desmoronou rapidamente quando ele se aproximou. Como esperado de um administrador. Isso. Somente a descida da própria Yggdrasil poderia impedir isso. Existe algum significado em outros reforços? Vindo? A liderança da legião élfica se desesperou ao ver o administrador vermelho se aproximando vagarosamente. Não importa quanto poder eles usassem, o adversário era um desastre imparável. A onda de fogo criada com um único gesto. Não importa o quanto os elfos colocaram barreiras ou tentaram bloqueá-lo jogando seus corpos. Estava engolindo as legiões sem nenhum dano. Nesse ritmo, não demoraria muito para chegar onde estava a árvore do mundo. Isso é absolutamente imparável. Terei que propor uma revisão da estratégia na próxima reunião do conselho. Concordo com essa opinião, mas haverá uma próxima vez para nós? Ah, certo, não podemos nem recuar de qualquer maneira. Diante da onda de chamas. Até o elfo antigo estava esperando pela morte, e a situação já era sombria. Talvez tenha sido por isso. Zing. Quando um portal verde apareceu no céu. Não, os reforços não têm sentido agora. Mas vindo para morrer. Não sei de onde eles foram enviados, mas terão um fim lamentável. As legiões élficas sentiram mais pena do que alegria pelos reforços. Eles simplesmente morreriam inutilmente diante daquela onda de fogo de qualquer maneira. No entanto, a unidade élfica que chegou desta vez era diferente das anteriores. Ah! Aqueles pretos. Este grupo de 100. Eles estavam todos segurando espadas azuis. Swish. Todos ficaram na frente e apontaram as pontas das espadas para a onda de fogo. Uau! Pela primeira vez, as chamas começaram a enfraquecer. As espadas azuis. Elas são eficazes. À medida que a onda de fogo enfraquecia, os rostos dos elfos anciões se iluminaram. O que devo pedir para comer hoje? Sang Ji-han, que estava pensando no que pedir para entrega quando chegasse em casa. Ele viu a onda de fogo enfraquecer e seus olhos brilharam de interesse.